Amanhã tem Vasco e São Paulo em Campinas. É ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. A Camila Barbieri está em São Januário e traz as informações pra gente. Boa tarde, Camila. Oi, Mari, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Estamos aqui no alto da barreira do Vasco. A gente vê São Januário lá embaixo, pequenininho, onde o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro no sábado pela Copa do Brasil. Mas antes tem esse confronto de amanhã contra o São Paulo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para esse jogo, o técnico Rafael Paiva vai poder contar com o retorno do Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão na última rodada, mas não contará com o Souza. Esse tem que cumprir suspensão nesse jogo. O Pumita Rodrigues, que está à disposição da seleção uruguaia, joga inclusive hoje à noite, né? Estará entre os relacionados que enfrentam o Equador lá no Estádio Centenário. Ele vai se apresentar amanhã de manhã lá em Campinas já para encontrar o elenco do Vasco para esse jogo. O Vasco treinou hoje de manhã aqui no CT e agora à tarde segue viagem rumo a São Paulo. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem do Edson Viana que relembra a final do Brasileirão de 1989 entre esses dois times, Vasco e São Paulo. Vamos dar uma olhada. O brilho resistiu ao tempo. Hoje ela repousa protegida numa vitrine. Mas em 1989, a taça do brasileiro passou por dezenas de mãos. Símbolo de uma conquista que também não perde a beleza. Acho que a importância está aí, vai fazer 35 anos. A gente fala nisso, os torcedores onde me encontram lembram disso. Mas quando encontram o Bismarck, parceiro do Sorato naquele título, às vezes a memória dos torcedores falha. Eu venho em São Januário com meu filho, às vezes eu passo, o cara fala, Sorato! Aí eu sempre dou a mão, nunca vou lá pro cara para explicar. Uma visita rápida ao Museu do Vasco já mostra a importância do Bismarck na história do clube. Dentre outras coisas, porque ele e Sorato estavam no Morumbi. Rola a bola do Morumbi. Quando Vasco e São Paulo entraram em campo para decidir o Brasileirão de 89. Se der Vasco, portanto, ele será o campeão de 1989. Naquele ano, o finalista com a melhor campanha tinha a vantagem de escolher se faria o primeiro jogo em casa ou fora. Os jogadores do Vasco foram consultados e, já que vinham mandando bem como visitantes e estavam confiantes, decidiram ir logo a São Paulo e resolveram tudo lá mesmo. E até foi uma surpresa para nós o Eurico aceitar. A vontade dele era de jogar no Rio. Tinha outra vantagem. Em 2 jogos, o Vasco precisava de apenas uma vitória ou 2 empates para ser campeão. Aí teve que suportar a pressão do time da casa. Partiu Nelsinho, pé esquerdo, bateu a Cássio, mete a mão para tirar. 6 jogadores do São Paulo, olha o cruzamento, toque a Cássio! Mas aquele Vasco não tinha vocação para retranca. Bismarck, Sorato partiu o lançamento. O time era muito ofensivo, então assim, a gente, se tiver chance para acabar, a gente ia acabar, né? Até que a chance veio. A bola passou pelo Bismarck, que tocou pro Boiadeiro, e ele viu o Luiz Carlos Vinck chegando pela direita. O cruzamento tinha destino certo. Esse é o entrosamento. Entendia que ele ia chegar de primeira, né? Por conhecer características, a maneira de bater na bola. E o Sorato estava esperando no espaço que se abriu na defesa. Olha o cruzamento, a chance! Gol! Sorato mete a cabeça! Eu vi que o Ricardo Rocha e o Adilson, que eram os zagueiros, foram mais em cima do Bebeto, então tinha um espaço ali. Eu era muito jovem, tinha 20 anos, por ser o Vasco, né, por ter o peso que tem, a história que tem, o tamanho que tem, a torcida que tem, é o feito, com certeza, o mais importante da minha carreira. Que ajudou a deixar uma geração na história do Vasco. E eles estão esperando novas companhias nessa galeria. Acho que o vascaíno, ele está muito nostálgico daquela época, daquela aura que o Vasco tinha de um time vencedor. E eu espero que nos próximos anos a gente volte a ser esse time vencedor como nós éramos. Olha só, o Vasco promoveu um encontro, a gente contou aqui outro dia, nasceu uma menina, o pai foi lá e registrou o nome dela de Ayla Verrete. E aí aconteceu o encontro promovido pelo Vasco com a família da Ayla e o Verrete. Cadê? O encontro aconteceu.
A pequena Ayla Verrete conheceu quem inspirou seu nome. O pai, vascaíno fanático e responsável pelo registro, não conseguiu conter a emoção. Eu brincava com ela, mas ela nunca... Pô, que isso, velho? Muito obrigado, amigo. A mãe contou que no início não acreditou no feito do pai da criança. Quando ele mandou, eu falei, não, ele sabe como é que eu sou, ele não vai fazer isso. Aí eu vi o vídeo no status dele, porque ele não me falou que era verdade. Quando eu vi, eu falei, não. Na verdade, ela tá sem falar comigo ainda. A gente mora junto, tá junto, mas ainda tá meio assim... Tudo é complicado. Junto à família, Verrete falou da emoção de receber essa grande homenagem. Muito grato, muito emocionante. La verdad que a gente por aí não se dá conta do amor que a torcida tem por mim, mas eu tento devolver isso dentro do campo. E agora, depois desse encontro, será que o perdão vem? E aí, torcedor, eu devo perdoar ele? Ou se esse nome dará sorte ao time que ainda tem muitas projeções pela frente. Parabéns pro Verrete, hoje é aniversário dele. 36 aninhos, né, Pedrosa? Exatamente. Obrigado, primeiramente, por ter vestido a camisa do Vasco da Gama, por ter salvado o Vasco da Gama no ano passado do rebaixamento, por tudo que ele vem fazendo esse ano também. Verrete, o melhor cabeceador da América do Sul, um dos melhores centroavantes do país aí também. Parabéns, feliz aniversário, feliz cumpleaños. Muito bem. Relacionado já tem aí? Saiu a lista de relacionados também. Pro também. jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, o que tá diferente aí nessa lista? Na verdade é contra São Paulo, né? Porque joga amanhã no Brinco de Ouro, 9h45. Só que tinha essa expectativa, É mesmo, Fernanda. o Galo é sábado, dia 19 de outubro. Isso, para saber se o Vasco iria com o grupo principal ou não, visando a Copa do Brasil. E o Vasco está com o grupo principal. 2 jogadores não foram relacionados nessa lista. O Jair, que vinha treinando normalmente, está no processo de transição final, tinha até uma expectativa dele ser relacionado para agora, mas ainda está numa última etapa e a tendência é que ele seja relacionado para a partida contra o Cuiabá. E o Vitor Luiz teve um problema muscular, um edema na coxa, e por isso também ele foi preservado para essa partida, justamente visando ao jogo contra o Galo. De resto, o grupo do Vasco principal vai viajar para Campinas para jogar contra o São Paulo no Brinco de Ouro, nesse Brasileirão. Você pensaria muito nesse jogo ou eu, se fosse vascaína ou se eu fosse treinador? Você escutou o que eu falei pro Pedrosa no off antes do programa começar? Escutei. Ah, então tá. Então você foi bem na pergunta. Porque eu não levaria nenhum titular para esse jogo. Falei isso pro Pedrosa. Faria basicamente o que o Flamengo fez aí recentemente, quando não viajou para pegar o Grêmio com os principais jogadores. Eu deixaria todo mundo no Rio de Janeiro, o time titular inteiro no Rio de Janeiro. Não pensaria nesse jogo. Primeiro, não sei como que tá o gramado do Brinco de Ouro, vou ser bem sincero. Não sei se está um gramado ruim, se está em bom estado. Segundo, se o Vasco perder para o São Paulo, vai mudar muita coisa? Não é crise. Não. Estamos falando de um São Paulo que vai focar no Campeonato Brasileiro. O Vasco está de maneira bem tranquila no Campeonato Brasileiro, dentro das suas pretensões. Não pensa mais numa queda para a Série B. Está dentro ali do limite. Se perder esse jogo, no futuro, o Vasco pode correr atrás de pontuação para garantir, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores. Eu ficaria no Rio de Janeiro, inclusive com o Rafael Paiva, no Rio de Janeiro, treinando o time titular. E colocaria todo mundo para dormir no negócio lá do Felipe Coutinho. Eu faria de fato isso, eu não tô brincando não. Olha, gente, o Vasco pode chegar na final de Copa do Brasil, gente. Talvez seja o jogo mais importante do Vasco nos últimos, 5 anos, talvez? Talvez não, eu tenho certeza, nos últimos 7 anos. Como é que vai? Eu tô contigo, Veneiro. Você vai pro Brinco de Ouro? Você vai botar o Verrete no Brinco de Ouro para jogar? Eu não botaria. Eu acho que, pensando no que eu conheço de comissão técnica do Vasco, tá? Ele levou o grupo todo justamente para o grupo todo treinar junto, para ele poder não despriorizar esse jogo, digamos assim, não cagar para esse jogo, podemos dizer assim no português mais claro, e aí ele levou o grupo todo. Se ele vai utilizar o grupo no jogo, eu acho muito difícil. Até porque não vai ter treino sexta, né? Vai ser oba-oba na visão do Pedrosa. Treino aberto é oba-oba. Não é oba-oba. Vai ter o treino aberto, afinal, não é isso, Pedrosa? Vai ter? Tá vai confirmado? ter o treino aberto. 9 horas da manhã, sexta-feira, São Januário. Olha a cara dele de... A Força Jovem divulgou esse treino aberto. Ontem eu mandei pra ele, Fernandinho, ó o oba-oba, hein?
Olha só. Não é oba-oba, Pedrosa. Eu não gosto. Eu adoro, acho massa. Eu não gosto porque é o seguinte, não é que eu seja contra o treino aberto, eu acho que é muito importante a torcida estar ao lado do clube, mostrar também para esses jogadores o que é a torcida do Vasco, dar a oportunidade para muita gente, principalmente com essa polêmica de ingressos, poder apoiar lá porque vai ser entrada franca, digamos assim. Então assim, isso tudo é muito legal. Mas com a semana do Vasco cheia, como é jogar contra o São Paulo na quarta-feira, o grupo todo lá, na quinta-feira praticamente não vai ter tempo para treinar, no meu entendimento, falando de campo e bola, eu acho que o Vasco tinha que utilizar esse último treino para treinar pênalti, para treinar bola parada, para treinar uma jogada ensaiada, para treinar algo que vá fazer diferença. Já treinou! Eu não gosto. Os homens estão aí o ano inteiro Era só treinando, fazer o que a gente sugeriu aqui, ó. Fica todo mundo no Rio treinando e aí na sexta faz o oba-oba lá pra torcida. Eu acho que não era o momento para ter treino aberto, mas o que eu acho, eu deixo de achar, também não faz muita diferença. Olha aqui. O que eu tô falando é que eu prefiro treino dos jogadores focados na Copa do Brasil do que uma festa na sexta-feira. Eu não gosto muito desse clima de festa de sexta-feira. Festa é no dia do jogo, mas pra poder apoiar. Mas você adora fazer um sextou, Adoro festa, mas o clima gosta. do Vasco não é esse. O clima do Vasco tem que ser de foco e não de festa. Ah, eu não, acho barato. Agora, ô Pedrosa, vem cá. Ontem a gente falou sobre a polêmica envolvendo a venda de ingressos irregulares para essa semifinal da Copa do Brasil, entre o Vasco e o Atlético Mineiro, o jogo no sábado, né? O clube acionou a delegacia, Pedrosa. Que história é essa? Lembrando que a gente trouxe esse áudio aí de uma autora, né, ainda desconhecida, onde ela fala sobre um possível esquema de venda de ingressos antes mesmo da venda de ingressos para o público geral abrir para os sócios, no caso. E aí o Vasco da Gama apurou, investigou, dentro dos seus limites, e encaminhou o caso para a 17ª Delegacia de Polícia, que aí fica lá em São Cristóvão, justamente onde o Vasco reside, digamos assim. Então esse caso está nas mãos da polícia, eu acho que esse foi o movimento mais correto. Ninguém melhor do que a Polícia Civil para poder investigar, para poder ter acesso ao sistema, para poder ver, de fato, quem fez esse áudio, se esse áudio é verídico, se esse áudio acaba comprometendo aí o sistema do Vasco da Gama. Eu já falei aqui, eu lamento muito tudo que aconteceu ontem, não é só por conta desse áudio, não. O sistema de ingressos de venda do sócio gigante é horrível, a verdade é essa, é horrível. Eles sabiam que iam ter essa demanda, eles sabiam que a torcida do Vasco é grande e o site caiu. Eu, por exemplo, tentei comprar ingresso 2 vezes ontem e foi o caso de muita gente. Em quantos minutos os ingressos esgotaram? Não, mas é porque são ondas, Fernanda. São 5 ondas. Sim. A do estatutário, aí os 5 estrelas, 4 estrelas e por aí vai. Só que essas ondas eram muito curtas entre uma e outra. Então, assim, o site sobrecarregava, porque a pessoa da primeira onda estava lá no site quando estava aberto a 5ª onda, por exemplo. Sim. Então, assim, foram muitas pessoas. O Vasco tem 68 mil sócios torcedores. Tinham 190 mil pessoas no site. Mas, desculpa, eu te interrompi. Você estava tentando comprar ontem 2 ingressos? Não, na verdade eu estava tentando comprar 2 vezes, né? Porque como deu essa falha no sistema, o Vasco abriu na parte da tarde novamente os ingressos. E aí existe uma coisa chamada biometria em São Januário, que você já tem cadastrado lá no sistema. Aí quando você comprou o ingresso, erro de biometria. Erro de biometria. Assim como eu, várias e várias pessoas falaram. E quando a gente fala assim, eu tô falando de mim, tá, Fernanda? Mas o jornalismo aqui é serviço social. Se a torcida do Vasco da Gama tá tendo um problema grave para comprar ingressos, por mais que São Januário tenha 18 mil lugares apenas, é um problema do sistema. Ninguém quer regalia, ninguém quer vantagem, as pessoas só querem ter o direito, por pagar o sócio torcedor, que não é nada barato, são R$300 por mês, que você tem para tentar comprar um ingresso. As pessoas só querem ter o direito de tentar comprar o ingresso, não é garantia de que vai conseguir, é o direito. E o sistema da Eleven Tickets, junto com o sócio gigante, foi uma vergonha ontem. As pessoas não tiveram o direito de comprar o ingresso. Isso é muito delicado, né, o Vene? Isso quer dizer que São Januário está bem pequeno já para o Vasco da Gama, né? Enquanto o Pedrosa falava. falava. Apaixonada do Vasco da Gama, né? Agora, por outro lado, eu também não era a favor de botar esse jogo no Maracanã, por exemplo. Você não era? Não era a favor. Eu acho que o Vasco. O Botafogo joga 18, o jogo seria 19. O Botafogo joga contra o Criciúma no dia 18, sexta-feira. E 8 assim, da noite. Para respaldar o que eu penso, a gente trouxe aqui um jogador do Nova Iguaçu na ocasião que ele mesmo falou que a pressão não era muito grande, a acústica não ajuda. E dentro de São Januário, o Vasco é muito forte. É uma das equipes mais fortes a encarar jogando em seu estádio. Justamente pelo formato, independentemente do momento que o Vasco esteja vivendo, se é momento bom ou ruim. Mas o Vasco é um caldeirão, de fato é um lugar hostil para o adversário. Embora o Barbieri tenha dito naquela ocasião que era hostil para o próprio Vasco, mas eu discordo totalmente dele. Mas enfim, eu acho que tinha que jogar em São Januário, mas é óbvio, São Januário está ficando pequeno demais para a torcida do Vasco da Gama. Ô Pedrosa, teve boa notícia também no Vasco, né?
Paulinho voltou a treinar com a equipe, foram 9 meses, né? Que separou o dia da lesão, né, que tirou ele por parte da temporada, e agora o jogador entrou nessa última fase de transição para voltar a jogar. Já tem uma previsão de retornar aos gramados, Pedrosa? Ele deve ficar mais um mês aí se preparando junto com o grupo. Mesma situação do Jair, né? O Jair, por exemplo, está há 3 semanas já treinando com o grupo do Vasco da Gama, mas ainda não foi relacionado. Vai completar um mês e vai ser relacionado, deve ser relacionado para a partida contra o Cuiabá. Então eu só penso no Paulinho aí bem naquela reta final de temporada mesmo, até porque ele tem que ganhar confiança. Uma lesão no ligamento cruzado anterior não é fácil, não é só sobre você estar recuperado. Muitas vezes está aqui, ó, de você não ter medo de uma dividida, de você não ter medo de fazer um movimento. Então, sem dúvida alguma, é um baita de um retorno. A gente espera que o Paulinho volte a praticar o futebol que ele tem. A gente fica alegre também pelo atleta voltar a fazer o que ele mais gosta, mas obviamente não tem por que criar nenhuma expectativa para 2024. Eu acho que o Paulinho e o Jair também são jogadores que vão agregar e muito em 2025. A gente acaba esquecendo, né? Porque foram 9 meses, é tempo pra cá. É uma gestação, nasceu um bebê, né? Exato. E pro retorno do Paulinho. Mas a gente precisa lembrar aqui pro torcedor, o do Vasco lembra, mas dos outros que assistem a gente, como que ele foi um jogador importante. Chegou, e a gente até brincou. Sabe como é que a gente sabe que o cara é bom? Porque o scout do Botafogo olhou o Paulinho Paula, né? É verdade. E ele entrou, trouxe a família que é toda vascaína, ele também, e começou a jogar uma bola muito redonda, Vini Casagrande. Não é à toa que durante esses 9 meses, olha a quantidade de vezes que a gente mencionou o nome do Paulinho, porque de fato é um jogador que faz muita falta à equipe do Vasco da Gama. E não é só pela titularidade dele, digamos assim, que ele era titular, mas também o Vasco tem uma opção. Por exemplo, quando o Hugo Moura ou o Cocão, enfim, jogadores da posição não tiverem à disposição, tem o Paulinho retornando. Então, querendo ou não, é um reforço caseiro. É assim que eu posso definir esse retorno do Paulinho, mas sempre lembrando ao torcedor, não fique com uma expectativa muito alta que no primeiro jogo dele no retorno, ele vai voar, comer a bola e vai ser aquele Paulinho antes da lesão. Nunca se sabe. A gente tem que dar uma margem de tempo para esse jogador se readaptar. Existe um medo também de se machucar novamente. É um ser humano, não é uma máquina.